Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão. Ontem a gente acabou não trazendo vídeo aqui pra vocês, mas hoje estamos com mais um vídeo. Temos muitas coisas pra dizer aqui no canal. Inclusive, eu peço pra você desde já deixar o seu like no nosso vídeo. Seu like é extremamente importante. Você que tá assistindo pelo celular tem a função de hypar o vídeo aí embaixo. Não custa nada, você clica no botão de hypar e vai ajudar muito na entrega dos nossos vídeos. Coringão vai enfrentar o Vasco amanhã, 6h30 da tarde, segunda rodada do Brasileirão. E falar pra vocês, vai ser um jogo assim que eu posso definir como um jogo de divisor de águas pro senhor Ramon Dias. A realidade é que se o Corinthians amanhã não consegue um resultado positivo contra o Vasco dentro da nossa casa, eu acredito que o Ramon Dias ele vai ficar muito pressionado e pode até mesmo cair depois da partida. Eu espero que o Corinthians não faça o desempenho que foi feito na noite de quarta-feira, porque foi uma coisa vexatória e realmente foi. É um negócio assim que não dá pra passar pano, é inadmissível. A gente não pode querer se acostumar, apesar de ganhar o título, o time se comportar da maneira que se comportou do jogo que foi contra o Huracan. E amanhã pode ser uma virada de página em relação a isso, um jogo pra gente passar e esquecer o desempenho fraquíssimo que foi, né, na quarta-feira. Então tomara que o Corinthians consiga desempenhar um bom futebol aí pra poder apagar um pouco aquela estreia vexatória que foi na Copa Sul-Americana, não é, rapaziada? Com isso, nós já temos a provável escalação do Coringão. Então vamos lá para a tela do meu PC que eu quero mostrar o campinho para vocês, porque poderemos ter mudanças no jogo de amanhã e eu vou explicar para vocês por quê. No gol, nós teremos realmente Matheus Donelli. Na lateral direita temos Mateuzinho. Félix Torres vai jogar como titular, inclusive tem uma informação do Félix Torres. Depois que eu passar a escalação aqui, eu vou trazer para vocês, então fiquem aí, que daqui a pouco eu vou falar sobre o Félix Torres, uma informação muito importante, tá? No lado do Félix Torres, a gente tem a dúvida se o Gustavo Henrique vai jogar ou não, porque o Gustavo Henrique ele sentiu, né, um desconforto na partida de quarta-feira contra a equipe do Huracan. E o Gustavo Henrique é dúvida se vai começar jogando a partida de amanhã ou se vai começar no banco de reservas. Então eu vou deixar o Gustavo Henrique aqui, mas o mais cotado para poder jogar do lado do Félix Torres, caso o Gustavo Henrique não jogue, será o André Ramalho, tá? Mas por enquanto o Gustavo Henrique tá na titularidade. Já na lateral esquerda, a gente também tem uma dúvida se realmente vai ser o Matheus Bidu, mas tudo indica que teremos o retorno do Fabrício Angileri, um bom reforço aí pro Corinthians, porque a gente viu que o Bidu também foi muito mal na quarta-feira e a gente sentiu falta do Angileri, o Angileri que foi cortado do jogo momentos antes por causa de um problema na coxa também, né, na parte anterior da coxa, e o Angileri não jogou aquela partida, sequer foi relacionado, mas pelo que a gente apurou durante a semana, o Angileri tudo indica que ele não teve uma lesão muito séria, então pode ser que a gente tenha o Fabrício Angileri aí na titularidade do Coringão. No meio de campo, rapaziada, teremos Ranielli, André Carrilho, José Martínez e o Romero agora é mais cotado para jogar no lugar do Igor Coronado. Então, rapaziada, o time do Corinthians vem a campo provavelmente dessa seguinte forma. Como a gente viu na quarta-feira, o time do Corinthians ele jogou numa espécie de losango com o Memphis Depay jogando mais centralizado, sendo esse cara de articulação. Apesar do Memphis Depay não ter jogado absolutamente nada, tudo indica que o Ramon Dias
vai manter essa mesma formação e mais uma vez teremos o Igor Coronado no banco de reservas. É incrível, e a gente até viu que o Coronado ele deu uma entrevista falando que estava bem, que estava apto para poder estar jogando, que precisa dessa minutagem, mas fato é que o Ramon Dias não coloca o Igor Coronado para ser titular e mais uma vez o Romero é o jogador cotado para começar esse jogo, juntamente com o Romero mais à frente, o Yuri Alberto. Aqui, rapaziada, a gente tem então a dúvida do Gustavo Henrique e também a dúvida do Fabrício Angileri. Se não for o Angileri, quem vai jogar vai ser o Bidu, e se não for o Gustavo Henrique, provavelmente quem joga é o André Ramalho. Também temos a dúvida em relação ao Romero, mas tudo indica que o Romero será o titular nessa partida contra o Vasco. Inclusive, partida essa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o time do Vasco ele vem numa crescente, tá conseguindo reencontrar o seu futebol e pode plantar alguma coisa para cima do Corinthians. A gente tem que ficar ligeiro, porque realmente tem a possibilidade disso tá acontecendo. E, mano, o que a gente espera fielmente que não aconteça é em relação ao Corinthians desempenhar o mesmo papel que foi contra o Huracan na quarta-feira. É o mínimo que a gente espera. E, ó, falando pra vocês em relação ao Félix Torres, eu tinha dito na live de ontem pra vocês que o Félix Torres, tudo indicava que recebeu uma proposta e parece que tá criando força essa proposta. A proposta é de 29 milhões de reais, divididos em parcelas trimestrais. Lembrando que o Corinthians pagou, né, para ter o Félix Torres no seu elenco, cerca de 31 milhões de reais. Então o Corinthians está vendendo o Félix Torres 2 milhões mais em conta para um clube da MLS, tá? A Liga de Futebol dos Estados Unidos parece que tá fazendo essa contratação do Félix Torres. O que eu tinha de informação é que a proposta tava na mesa já, só que agora eu tô vendo que o pessoal já tá falando de valores, já estão falando de para onde que o Félix Torres iria. Então tudo indica que realmente o Félix Torres vai ser um dos primeiros a deixar o Corinthians aí nessa janela de meio do ano. A gente sabe que tem a possibilidade do Yuri Alberto, tem a possibilidade do Breno Bidon também estarem deixando o time do Corinthians aí nessa janela do meio do ano, mas o primeiro que pode estar dizendo adeus do Coringão é o zagueiro Félix Torres. Outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui também, rapaziada, é que vai dar muito pano pra manga, tá? As opiniões vão dividir bastante. Augusto Melo, ele enviou ao CORE, que é o Conselho de Ética, né, do Corinthians lá, rascunho que indica aumento de 700 milhões da dívida do Corinthians. Augusto Melo, a gente sabe que ele tá no seu primeiro ano de mandato, caminhando para o segundo ano, e pelo que foi, o documento foi divulgado, 700 milhões de reais, rapaziada. Até aqui em relação aos valores, ó, em setembro de 24, a atual diretoria realizou o Dia da Transparência para, entre outros assuntos, divulgar o torcedor detalhes da dívida do Corinthians. Na ocasião, o clube divulgou que o valor era de 2 bilhões e 311 milhões de reais, 710 com a Caixa na dívida da Neoquímica, 924 de débitos onerosos e 676 de parcelamentos tributários. Mas pelo que foi divulgado, só trazendo para vocês o que acabou de sair, né? Saiu agora no finalzinho da tarde de hoje, que o rascunho que foi apresentado seria de um aumento aí de 700 milhões de reais da dívida. O time melhorou? Melhorou. O time ganhou título? Ganhou. Mas é uma coisa que a gente também precisa ponderar, porque a dívida do Corinthians vai crescendo cada vez mais, a gente vai ficando mais, digamos assim, que perdendo um pouco
a esperança e o senso de estratégias de como isso poderia ser revertido, tá ligado? Aí a força que o pessoal pega de falar que tem que virar SAF, tem que virar SAF, eu ainda digo que eu sou totalmente contrário disso acontecer, mas fato é que isso vai criar forças cada vez mais, ainda mais com essa apresentação, e caso o conselho não aprove, pode dar outro processo de impeachment para Augusto Melo. Esse mês de abril eu já adianto para vocês que vai ser bem complicado pro Coringão, rapaziada. Infelizmente, o mês de abril aí a gente espera fortes emoções, viu? Se você chegou até aqui, eu queria muito agradecer e pedir para você deixar o like. Obrigado todo mundo que tá acompanhando os nossos vídeos, nossa audiência tá aumentando cada vez mais. Amanhã eu não vou conseguir trazer a live de pré-jogo para vocês, porém, no pós-jogo eu vou estar aqui em live e também no vídeo de pós-jogo que a gente tá habituado, porque o Corinthians joga contra o Vasco amanhã, 6h30 da tarde, para tentar apagar a atuação vexatória que foi na última quarta-feira, não é verdade? Qualquer novidade eu trago para vocês, e vocês sabem, né? Aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto!